O empregado entrou na Justiça Trabalhista pedindo rescisão do seu contrato de trabalho e saiu recebendo todas as verbas como se fosse uma rescisão sem justa causa. Vamos descobrir por que isso acontece? Então, no episódio anterior, nós falamos sobre demissão. Agora é o lado oposto da moeda, quando o funcionário é que vai embora. Eu fico pensando aqui que. Como é que é essa situação de ele sair com os mesmos direitos de quem vai embora sem justa causa? Como é que isso acontece? Então, o empregado ele pode pedir demissão, e aí é um tipo de rescisão que é diferente da rescisão sem justa causa. A gente falou um pouco sobre isso no episódio passado. Mas quando ele recebe as mesmas verbas, significa que ele entrou com uma rescisão indireta. Né? Essa chamada rescisão indireta, ela é semelhante à justa causa que a empresa dá no empregado, só que de forma inversa. É o empregado dando justa causa na empresa. Se ele consegue, na justiça, que essa rescisão indireta seja acolhida, ele vai sair recebendo todos os direitos como se fosse sem justa causa pela empresa. Então isso Né? surpreende os empresários, na realidade, né? Pois a gente conhece as causas mais conhecidas, mas essa geralmente nem sempre está na mira de quem empreende. É porque, na verdade, a justa causa, ela é quando acontece alguma situação que desconfigura o contrato de trabalho, né? Aquele contrato entre as partes. Então, uma das partes que falhou nesse contrato, ela vai. Eu vou trazer um exemplo, né? Vamos pensar aqui numa empresa que fornece internet. Ela tem um serviço de internet, ela te promete internet 24 horas, ela te promete um bom suporte, ela te promete uma velocidade, né, uma determinada velocidade, só que de repente ela passa a não cumprir. E aí ela está quebrando aquele contrato que ela fez com você, ela está quebrando aquela promessa que ela fez para você. Com isso, você pode rescindir este contrato sem multa contratual, sem pagar por isso. Enfim, é uma falha grave porque não está cumprindo o contrato inicial. Entendi. Dá A para ficar claro? responsabilidade é para ambos os lados. Para ambos os lados. Então, quando a gente traz isso aqui para a questão trabalhista, quando a empresa deixa de cumprir a sua parte no contrato e o empregado se sente no direito de ir à justiça solicitar essa rescisão, é porque a empresa deixou de cumprir alguma situação, né? Ok. Então, nesse caso, quais são as situações que mais você vê com frequência nos processos com rescisão indireta? Tem algumas causas comuns, né? Por exemplo, atraso no salário do empregado. De repente a empresa começou a atrasar por algum motivo que seja, ela não comunicou, ela não avisou, e isso acaba sendo com alguma frequência. Então o empregado entra na justiça dizendo que o salário não está vindo no prazo. Isso é um dos motivos que pode levar a uma justa causa, uma justa causa na empresa, né? Por mais que a empresa esteja de repente enfrentando alguma dificuldade momentânea, ela no mínimo, ela precisaria avisar os seus empregados, fazer algum acordo, alguma situação em que ela vá regularizar, que é o ideal, mas que não deixasse chegar na situação de uma justa causa. Então, Então, nesse caso, esse é para um se ponto. prevenir, ela tem que avisar. No mínimo, de repente buscar ali um apoio do sindicato, fazer um acordo com os empregados, mas ela precisa acertar e ela precisa deixar isso muito claro. Ok. Mas existem, sim, algumas situações de, por exemplo, a gente falou bastante no outro episódio sobre FGTS. A falta de recolhimento de FGTS é também um dos motivos de rescisão indireta. E esse é um ponto interessante porque às vezes a empresa deixou de recolher em um determinado mês e ela não percebeu, não fez aquela auditoria na sua folha e de repente, porque não precisa ser naquele momento que está acontecendo. Igual a falta que o empregado comete
para que a empresa dê a justa causa, ela tem que ser imediata. Na rescisão indireta, ele pode verificar no extrato dele que em algum mês para trás ficou sem esse pagamento e aí com isso ele entrar com esse pedido de rescisão indireta. Tá, mas então como é que o funcionário descobre isso? Não, daí hoje é fácil, porque tem aplicativos, né? O aplicativo mesmo do FGTS da Caixa dá ao empregado acesso ao seu extrato. Então, ele consegue verificar que algum mês, de repente, ficou ali sem pagamento e o TST já reconheceu isso como um dos motivos de rescisão indireta. Então, é por isso que a gente fala que é importante uma revisão periódica por parte da empresa de verificar se esse extrato está completo, se está sendo recolhido corretamente. Enfim, a gente também tem um outro que eu acho importantíssimo da gente falar, que é assédio por parte da empresa, né? Às vezes o empregado ele está sendo cobrado com um rigor excessivo, às vezes isso vem ali de uma gestão em que a diretoria nem sabe o que está acontecendo, mas que acontecendo, de repente, uma cobrança excessiva, uma cobrança de forma até humilhante para o empregado, tudo isso pode gerar uma rescisão indireta. O empregado ele pode buscar auxílio da justiça porque ele está se sentindo humilhado, está sendo cobrado muito, com metas impossíveis de serem alcançadas. Mas aí nesse então sentido. a empresa ela vai responder pelo ato mesmo sem saber? Porque, assim, você tem ali graus, né, de hierarquia na empresa. Às vezes está acontecendo com a gerência mais próxima daquele empregado. E aí os diretores não estão sabendo. Mas aí precisa ter, de repente, um canal de denúncia interna. Tem que ter alguma forma que isso chegue na diretoria. Porque independente de quem esteja cometendo o ato, se é em nome da empresa, a empresa vai responder sim. Mas precisa ter dentro da empresa um canal, uma forma que esse empregado possa buscar as instâncias superiores para poder conseguir resolver a questão, porque não resolvendo, é certeza que ele vai para a justiça requerer essa rescisão indireta. Outra situação que a gente até falou bastante já sobre pagamentos de horas extras. O pagamento de hora extra não estando no contra-cheque, ou o cartão de ponto não sendo apurado corretamente, isso também é um ponto que leva a justa causa na empresa, né? Leva a uma rescisão indireta, porque tudo que a empresa faz que quebra o contrato de trabalho, que quebra aquele acordo entre as partes, é um motivo que pode levar a uma justa causa na empresa, né? A rescisão indireta. A gente está falando bastante de justa causa, mas eu quero deixar bem claro que é só pela analogia de que é a mesma coisa, de que a empresa tem o direito de dar uma justa causa no empregado, mas o empregado também tem esse direito de dar uma justa causa na empresa quando ela não cumpre a sua parte do combinado. Não, entendi. É porque os temas se conectam, então a gente vai descobrindo erros que estão nos mesmos estágios, mas com diferentes gravidades. Com certeza. Então, beleza. Quando é estabelecido um processo de rescisão indireta, o funcionário vai lá e inicia esse processo. Ele pode continuar trabalhando ou ele tem que parar? Né? Como é que a empresa, como é que deve se agir em cada caso? Ele pode continuar trabalhando. Tem duas possibilidades, né? Tem alguns empregados que entram com rescisão indireta e continuam trabalhando, e outros optam por já sair, né? Mas quando ele continua trabalhando, a orientação para a empresa é que mantenha o empregado, não faça a demissão, então, porque o empregado entrou com a rescisão, então agora eu vou demiti-lo, já que já está com o assunto na justiça. Não, a ideia aqui é que você mantenha aquele empregado, pague corretamente, faça os recolhimentos corretamente, porque ainda vai correr o processo e quem vai julgar se essa rescisão indireta vai acontecer mesmo ou não é o juiz. Mas se você já rescinde ele naquele momento só porque ele entrou com a rescisão por justa causa, você já está abrindo aí
um precedente, você está demonstrando ali que, de repente, é uma retaliação, ou você está de vingança, enfim, o ideal é não demiti-lo. Nesse caso, você já está perdendo tudo. Nesse caso, o ideal é manter e esperar realmente a decisão. Agora, por outro lado, se de repente ele entrou com aquele pedido de rescisão indireta, mas já saiu, aí você para de fazer os pagamentos e aguarda. Se na rescisão indireta for julgada procedente, ou seja, se o juiz conceder esse pedido para que a rescisão indireta aconteça, aí você vai pagar, de fato, conforme determinado. Mas se de repente for julgado improcedente, ou seja, o juiz não aceitou, ele vai sair como pedido de demissão, né? Então, aguarda a sentença, eu acho que Tá, é o mas aí ele melhor. saiu, a empresa tem que fazer o quê? Se ele saiu, É, vai aguardar a decisão da sentença. mas não tem nenhum documento que a empresa Ele possa vai se comunicar. resguardar? Não, ok, tá, entendi agora a sua pergunta. O que É. ele vai fazer? Ele vai comunicar por escrito, vai convocar o empregado. A empresa ela vai se munir de documentos, porque o Ah, empregado está meio que abandonando o trabalho, porque não tem isso. uma decisão ainda, Então então. isso é uma defesa para a empresa também. Exato, ela vai se munir ali de documentos também, para que E nada sem um advogado. o ideal é que ela tenha ali o suporte de um advogado trabalhista que acompanhe todo esse processo, porque são. Vai ter que contestar, né? Exatamente, é um processo muito específico, né? Então, embora ele possa ir sozinho, eu sempre aconselho que busque o auxílio de um advogado, porque eu acho que ele vai ter um suporte melhor, ele vai ter uma assistência melhor, né? Entendi. Então, se a rescisão indireta ela for reconhecida pelo juiz, vamos colocar agora já fim do processo, foi reconhecido, e o processo chegar nessa fase de cálculo, que aí é sua área, é o momento, é Exatamente. onde você atua. O que acontece? Então, a primeira parte é toda a discussão, né, de quem tem o direito, se de fato aquela rescisão vai acontecer ou não. Chegando na sentença em que o juiz reconhece a rescisão indireta, a gente passa então para a parte de cálculos. Eu, enquanto perita calculista, eu vou fazer os cálculos do que é devido naquela fase processual, o que a empresa tem de fato a pagar. Pronto, acho que eu quero Qual é o dizer nome isso. mesmo? É liquidação? Na liquidação de sentença, a Isso. gente vai fazer os cálculos do que é devido àquele empregado. Ok. E geralmente esses valores são muito altos? A rescisão indireta ela gera as mesmas verbas ou acaba sendo diferentes de uma rescisão normal? Se a rescisão indireta for deferida pelo juízo, ela vai ter a mesma característica de uma rescisão sem justa causa por parte da empresa. Então, a empresa vai pagar aviso prévio indenizado, FGTS, os 40% do FGTS, 13º, férias, ele vai pagar exatamente o que pagaria numa rescisão sem justa causa. Essa fase do cálculo, ela é uma fase não só operacional, mas também estratégica, porque o empregado, quando aciona a justiça, ele apresenta as contas com o valor que ele entende devido. E aí agora a empresa, ela vai analisar aquelas contas, ela vai verificar se aqueles valores de fato correspondem ao devido, né? E aí a importância desse calculista, porque a gente vai fazer esse confronto de contas, a gente vai verificar o que de fato o juiz concedeu àquele empregado para que a gente consiga apurar corretamente o que ele tem a receber sem que a empresa tenha que pagar mais por isso. E é costume de muito empregado pedir coisas inexistentes ou até exageradas. Sim, isso é de fato uma realidade que acontece, porque uma vez que ele entra com esse processo, ele já vai colocar logo todas as insatisfações dele. E aí o fato da empresa muitas vezes está com alguma irregularidade, isso já abre margens para outros pedidos. Mas também tem o contrário, tem empresas que estão trabalhando corretamente e o empregado, por uma simples insatisfação, ele pede essa rescisão indireta e ela não é deferida. E aí a empresa não tem nada a pagar porque, de fato, vinha trabalhando corretamente. Às vezes, durante a relação de trabalho, faltou ali, foi
deixar claro a parte de cada um, né? Mas muitas vezes não se constitui um erro grave a ponto de gerar uma rescisão indireta. Então, a gente tem sentenças aí que concedem, sim, mas também tem empresas que conseguem provar que não é devido. Então, boa, essa é a parte importante para a gente. O que o empresário tem que fazer, quais são as condições que ele não pode deixar de fazer para evitar essa rescisão indireta? Então, é assim, a empresa, primeiramente, buscar fazer esses pagamentos de forma correta. Outro ponto importantíssimo é fazer essa auditoria periódica do FGTS, né, entender se todos os meses tem o recolhimento correto, porque às vezes passa um mês ou outro sem perceber. Às vezes não foi porque ela tinha intenção de não pagar, é porque não percebeu. E aí, ideal é que ela tenha ali uma análise periódica. Outra situação que acho que essa é fundamental, é documentar tudo. Aconteceu uma advertência? Documenta. Aconteceu uma suspensão? Documenta. Empregado não foi trabalhar, o cartão de ponto tem que estar corretinho. Porque isso, ela vai registrando cada etapa dessa relação de trabalho, tudo que acontece entre as partes vai sendo documentado e isso demonstra até a boa-fé da empresa, de ter tudo correto e ter um dossiê mesmo, ali tudo com um rigor de cumprimento da legislação. Então, assim, ele precisa cumprir a legislação, ele precisa fazer a parte dele enquanto empregador e ele precisa ter tudo isso documentado. Além disso, e é o mais importante, né, ele ter os procedimentos corretos mesmo, como eu falei, cumprir a legislação, mas ter um procedimento operacional, ter checklists, ter as funções bem definidas, ter uma empresa verdadeiramente comprometida com aquele empregado para que essa relação flua da melhor forma e evite esses processos. E o que podemos concluir? Então, a rescisão indireta é isso, né? A justa causa do empregado no empregador. E as causas mais comuns são situações pequenas que às vezes acontecem por descuido ou porque o empresário desconhecia, mas que podem ser evitadas. Certo, e aí, quando ela acontece, pode entrar em fase de cálculo, vai para a justiça, e esse é o trabalho do perito. Exatamente. Do calculista, e esse é interessante. Mas então encerramos essa nossa temporada hoje sobre o trabalhista. Isso é o Contas que Importam. Na próxima temporada vamos trabalhar outros temas, já estamos pesquisando, fazendo aqui. Você também pode opinar, colocando aqui nos comentários o que você gostaria de que a gente pudesse conversar para que ajude também no seu negócio, no seu empreendimento, ou se você ainda tem uma ideia do que vai virar negócio, de repente podemos conversar aqui. Afinal, é um podcast que faz as contas falarem. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima temporada. Até logo!